aqui é o tamanho dos componentes que eu vou te ensinar a soldar hoje. A gente precisa começar com a PCB bem limpa e o ferro de solda já quente. A técnica é o seguinte: colocar uma gotinha de estanho em um dos pads do componente eletrônico, depois pinçar esse componente, voltar com o calor naquela bolinha de estanho e com muita paciência posicionar esse componente eletrônico no lugar. Aí sim, eu posso vir com mais um pouquinho de estanho no outro pad e agora, só para deixar essa solda bem bonitinha, eu adiciono um pouquinho mais de estanho naquele primeiro pad que a gente soldou. Se você quiser, para ajudar, você pode utilizar fluxo pastoso antes de começar a solda. Isso aqui é o fluxo pastoso. Isso aqui ajuda muito, principalmente se você for iniciante, porque ele evita você acabar queimando todo o fluxo que tá no ferro de solda. Isso aqui vai deixar a sua solda tanto mais fácil de ser feita, quanto muito mais bonita e brilhante. Vou te mostrar outra técnica agora usando estanho em pasta, que pode ser que facilite bastante o processo por aí. Começo adicionando um pouquinho de estanho em pasta em cada um dos pads, não precisa exagerar, é só uma gotinha mesmo. E aí eu posiciono o componente e para finalizar eu vou precisar de uma fonte de calor. Você pode usar o ferro de solda, mas eu prefiro por aqui utilizar o soprador térmico com a velocidade do ar no mínimo. Tanto o soprador térmico quanto o ferro de solda eu gosto de utilizar entre 350 e 400 graus. Você conseguiu ver a diferença entre as duas soldas? Além da técnica, qual dessas duas aqui você acha que ficou uma solda melhor, mais bem feito? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, vamos ver se a galera concorda com você ou discorda. Esse daqui é o estanho em pasta, o que eu uso aqui é da Cobix, mas ele já tá bem velhinho e bem usado, até tenho que comprar uma reposição aqui porque isso aqui eu uso bastante. Além de resistores e capacitores, você pode usar essa mesma técnica para outros componentes. Aqui eu vou soldar um transistor e a técnica permanece a mesma, uma bolinha de solda, grudo o componente eletrônico e depois vem adicionando estanho nos outros pads. Com o estanho em pasta, a gente tem uma certa vantagem quando vai fazer a solda, porque dá para colocar estanho em todos os pads, depois posicionar todos os componentes eletrônicos e depois adicionar a fonte de calor de uma vez só, tornando o processo realmente bem mais rápido. Com estanho em pasta, você também consegue utilizar uma bancada de solda aquecida. E já deixa para mim um like por essas imagens satisfatórias de solda que eu capturei só para te ensinar soldagem eletrônica. Antes de partir para outras técnicas, deixa eu falar sobre limpeza. Esse daqui é o material que eu utilizo para limpar as minhas PCBs. Isso aqui é um cleaner, ele é próprio para limpeza de eletrônicos. Essa outra opção aqui é o álcool isopropílico, ele também é muito bom. Por um preciosismo da minha parte, eu gosto de utilizar a dupla. Eu utilizo o cleaner na hora da solda e eu utilizo o álcool isopropílico antes de embalar os produtos. Não existe sujeira na eletrônica capaz de durar depois dessa dupla aqui. Sucesso! Eu já adianto que existe um certo limite para um tamanho de componente eletrônico que você pode utilizar essas técnicas aqui para soldar em bancada. Com o estanho em pasta, até você vai conseguir soldar componentes um pouquinho menores. Mas essa técnica de utilizar o ferro de solda, eu te recomendo a, no máximo, utilizar o tamanho 0805. Para você conseguir visualizar o que eu tô falando, ó, eu tenho essa régua aqui que é um gabarito da numeração dos componentes e tá vendo que existem componentes que a própria pinça aqui não vai conseguir pinçar esses componentes. Por isso que é tão importante você tomar muito cuidado na hora de fazer o seu projeto eletrônico. É necessário selecionar esses componentes com muito cuidado, pensando em qual vai ser o processo de montagem depois. Se você pretende fazer solda em bancada, toma muito cuidado com isso, porque existe a possibilidade de você não conseguir soldar o seu projeto. Se você quiser ajuda para desenvolver esse projeto eletrônico, aqui nesse canal eu já tenho videoaulas completas de como transformar uma ideia em um produto final utilizando o Altium Develop. Já deixa eu até te apresentar essa ferramenta, porque é a ferramenta que eu utilizo para desenvolver os meus projetos eletrônicos. O Altium Develop hoje está patrocinando o nosso vídeo, eles que me convidaram a compartilhar esse conhecimento de solda com vocês. E essa é uma ferramenta completa para desenvolvimento de projetos, que vai unir tanto o Altium Designer, que é a ferramenta que você vai utilizar para projetar o seu hardware profissionalmente, quanto o Altium 365, que é a ferramenta que vai te possibilitar versionar esse projeto, salvar em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho. Além dos 30 dias gratuitos que você já tem por utilizar o meu link, dá uma olhadinha porque a Altium sempre tem um programa estendido para estudantes. Então pode ser que você consiga utilizar o Altium gratuitamente durante toda a sua graduação, por exemplo. E já que a gente está falando nesse momento de projetos profissionais, deixa eu te mostrar como que eu faço a solda em lotes maiores por aqui. Na hora de encomendar as
minhas PCBs, eu também encomendo essa ferramenta chamada Stencil, e com ela eu consigo passar o estanho em pasta em todos os pads de uma das faces da PCB de uma vez só. Logo em seguida eu começo a posicionar os componentes eletrônicos e eu não posso demorar muito porque o estanho em pasta ele seca. Isso não significa que ele perca as propriedades, mas o componente não gruda nele com tanta facilidade. Agora é hora de utilizar a bancada aquecida de novo. Eu tenho esse modelo aqui que ele é bem pequenininho, mas como os meus projetos são pequenos, então eu consigo fazer a solda de vários ao mesmo tempo, isso não me atrapalha. Eu começo adicionando as PCBs na bancada desligada e aí sim eu ligo ela até 250 graus. Esse processo ele é realmente bem trabalhoso, mas o resultado, como você pode ver, é uma solda nível fábrica. Esse projeto aqui não tem componentes apenas SMD, então existem alguns outros processos que eu preciso fazer para os componentes que estão na parte de trás. Como são componentes maiores, normalmente eu utilizo o meu ferro de solda para fazer essa finalização. Mas como esse vídeo tá focado nos componentes SMD, então se você quiser outras dicas de solda, pede para mim aqui nos comentários. Espero que eu tenha te ajudado com essas dicas, deixa outras dicas para mim aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!